Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio. Não tem recado, na verdade, o único recado é entre lá na nossa lojinha, tá tendo promoção, e apoie o 1001. Esse é o recado de sempre. Então bora lá pro caso de hoje. Como vocês sabem, eu tô numa pira de fazer caso antigo, né, gente? Então, mais uma vez, não se tem muita informação sobre o início da vida do Lewis Hutchinson, apenas que ele nasceu na Escócia em 1733. E acredita-se que ele tenha estudado medicina durante os primeiros anos, a adolescência, a juventude dele, na verdade, né? E isso antes dele imigrar para a Jamaica em 1760. E aí, localizado no distrito de Pedro de Saint-Anne, em uma coluna baixa, atualmente estão apenas as ruínas do que era o Castelo de Edimburgo, que é chamado assim por ter sido construído por um arquiteto escocês. E esse castelo foi construído em 1700, era um castelo relativamente pequeno e quadrado, com 2 andares e 2 torres circulares com furos em forma de arco em cantos diagonais opostos. Se você procurar no Google, vai achar, procura por Castelo de Edimburgo, Jamaica. Ainda tem as ruínas lá, dá para ter uma ideia mais ou menos como é que era. Não era grande, mas por ser essa estrutura de pedra, né, tradicional, era um castelo. Embora se diga que o Lewis adquiriu essa terra legalmente, a criação de gado dele consistia principalmente de animais perdidos dos currais vizinhos, mas roubar gado era o menor dos crimes do Lewis Hutchinson. Então, se fosse só roubar o gado, não teria problema nenhum. Mas então, o que aconteceu? Não muito tempo depois que ele chegou na Jamaica, os casos de viajantes desaparecendo sem deixar vestígios começaram a aumentar. Esses viajantes ocasionalmente paravam para descansar no Castelo de Edimburgo porque era o único local habitado em quilômetros nessa estrada que era o caminho para a Baía de Saint-Anne, ao sul. E eles paravam lá, né, para tomar uma água, um descanso, sem saber que eles iriam se tornar as vítimas do assassinato, né, que o Lewis ia matar eles. Então, ele matava por esporte. Então, para ele, não interessava se a pessoa tinha dinheiro. Ele atacava qualquer viajante, qualquer pessoa que estivesse passando. Não importa a idade, não importa a condição social, a renda. Não importa quem seja, ele estava matando, porque ele gostava de matar. Então, disse que ele amava essa adrenalina de matar e muitas vezes ele desmembrava suas vítimas e as deixava no tronco oco de uma árvore de algodão para que os urubus se livrassem dos restos. E aí o que sobrava era jogado em um buraco de dreno natural de água, que eles chamam, em inglês chama sinkhole, eu acho que não existe tradução em português, mas é basicamente um buraco que escoa até o oceano, né, se você tá numa ilha, nessas ilhas de pedra, né. Então, ele jogava os restos lá e nunca encontravam os corpos, né, as pessoas só diziam que tinham sumido no meio da viagem. E esse buraco específico, esse sinkhole na propriedade, ficou conhecido como o Hutchinson Hole, ou o buraco do Hutchinson. Que beleza. Então, assim, ele atacava qualquer pessoa, tinha essas ameias, né, esses buracos nas torres, de onde diziam que ele atirava com um rifle. Ele gostava de acertar a pessoa passando na estrada, ou ele atraía a pessoa e tinha uma cerca viva que passava muito perto da... A estrada era do lado, passava do lado do castelo. E aí tinha uma cerca viva e ele atacava as pessoas por lá. E dizem também que quando ele, no final, assim, um pouco antes dele ser pego, ele já tava tacou foda-se, assim, tanto que todo mundo tinha medo dele, que ele chegava a convidar as pessoas, né, que não conheciam essa fama dele, convidava as pessoas para entrar e conversava com elas e, dava essa sensação de segurança até que ele torturava e matava elas. Então, as vítimas do Lewis também não eram apenas esses viajantes que passavam, né, que não conheciam as histórias da região, que, enfim, não conheciam quem ele era, mas também os criados dele que eram escravizados e que sofriam torturas e abusos na mão dele. Eles eram, inclusive, obrigados a ajudar a se livrar dos corpos, né? Então, eram tantas coisas horríveis que as pessoas contavam
que passavam na mão do Lewis, que a fama dele de vilão impedia que os oficiais entregassem um mandado para ele, já que todo mundo suspeitava que ele era o principal responsável pelos desaparecimentos, mas todo mundo tinha medo de enfrentar ele. Então as pessoas ficavam realmente cagadas de medo de ir lá e morrer, até para entregar um mandado de prisão para ele, ou de busca, né? E nem mesmo o ataque brutal e injustificado que ele fez ao vizinho dele, desarmado, o Dr. Hutton, que fez com que o doutor, que estava a caminho para se juntar com a família em uma viagem para a Inglaterra, usasse uma placa de prata na cabeça pelo resto da sua vida. Nem isso mudou essa situação. Então, ele atacou o cara que todo mundo gostava, que era um médico, era um doutorzinho de boa, estava passando de viagem para encontrar a família, tomou um tiro, sobreviveu e ficou com uma placa de prata na cabeça o resto da vida. E mesmo assim, ninguém quis ir atrás do Lewis, porque todo mundo era cagado de medo dele. E aí, eventualmente, um jovem soldado inglês chamado John Calendar, ele foi lá e falou, não, eu vou pegar esse cara, porque não é possível que ninguém tenha coragem. Tentou fazer o nome dele também, né? E aí ele partiu pra trazer o Lewis pra justiça, e o Lewis atirou nele calmamente ao avistá-lo, mas óbvio que ele sabia que mais soldados iam seguir, agora que ele tinha matado um soldado inglês, né? E aí ele fugiu pro sul, pra Old Harbor, onde ele tentou fugir pelo mar. Então, não é à toa que a galera tava com medo, né? O soldado foi lá e ele matou o soldado calmamente, né? Sangue frio. Mas eu não sei porque que não mandaram, tipo, um batalhão, né? Afinal, porra, 20 contra 1, iam conseguir pegar ele, né? Mas enfim, porque será, né? Porque o cara era rico. O que ele não sabia era que a Marinha Real, comandada pelo almirante Rodney, estava vigiando ele e o navio dele, né? Quando ele tentou fugir, o navio dele foi interceptado. E aí ele, cada vez mais desesperado, ele tentou pular pro mar, mas ele tinha um cabelo ruivo muito, muito espalhafatoso. Tipo, dava pra ver de longe o cabelão ruivo dele. E era muito fácil de ver ele no mar com o cabelo ruivo. E aí ele não conseguiu ir muito longe, porque os caras, óbvio, viram ele boiando, aquela coisa laranja boiando no meio do mar. Então, o almirante Rodney foi parabenizado pela Câmara da Assembleia da Jamaica por sua ajuda na prisão do Lewis e pela sua colocação segura atrás das grades em Spanish Town, onde fizeram uma estátua para o almirante Rodney por essa captura, né? E aí os procedimentos legais contra o mestre louco, como ele era chamado, do castelo de Edimburgo, começaram e logo as histórias horríveis começaram a vir à tona. O castelo foi revistado e 43 relógios foram encontrados lá, além de quantidades de roupas e muitos outros artigos, mostrando que o Lewis tinha cometido a maioria, se não todos, dos assassinatos pelos quais ele era acreditado popularmente. Então, 43 relógios aí é apenas o número mínimo de vítimas, porque, óbvio, se imagina que quem tem relógio é só quem tem algum dinheiro, então você imagina quantas mais pessoas ele matou que tinham só a roupa do corpo, tinha poucas posses, né? Então, não se sabe realmente quantas pessoas ele matou, mas ele matou muita gente. E aí o depoimento das pessoas escravizadas também ajudou nessa investigação, porque eles conseguiram apontar que o Lewis também não agia sozinho, né? Tinha muita gente lá desgraçada que aproveitava esse psicopata por perto para tentar matar quem eles não gostavam. E aí ele muitas vezes era acompanhado de um grupo de indivíduos com ideias semelhantes que participavam desses atos e assistiam com entusiasmo ele matar as pessoas. Um desses comparsas era um fazendeiro chamado James Walker, que foi considerado culpado e condenado à morte pelo assassinato de William Leakley. Teve também uma mulher que ela não foi considerada culpada, né? Não foi condenada, mas ela também participou de um assassinato. Teve também outro cara que também foi condenado à morte por um outro assassinato. Então, era um grupo que ficou sabendo que o Lewis era um psicopata e que ele matava sem remorso, ele gostava de matar, e eles, por que não participar, né? E aí o Lewis foi finalmente considerado culpado do assassinato do soldado John Calendar e enforcado em Spanish Town em 16 de março de 1773. Isso porque era o único assassinato que eles realmente tinham uma prova, né? Eles tinham certeza de que ele tinha matado o soldado John Calendar
E das outras vítimas, a maioria não tinha identificação, porque eram viajantes, né? Então era muito difícil eles provarem que foi realmente, naquela época, né, gente, foi realmente o Lewis que matou essa galera. Então ele foi culpado somente deste assassinato, apesar de todo mundo saber que ele tinha cometido centenas de outros. As ruínas do Castelo de Edimburgo ainda permanecem hoje e estão listadas entre os locais históricos da Jamaica. Mas, no entanto, dizem que as pessoas que moram lá na comunidade vizinha, eles ficam longe do local porque os fantasmas de suas vítimas assassinadas vagam pelas ruínas, principalmente à noite. Então fica aí uma sugestão de destino para os Mil Crimers. Se você quiser ver os fantasminha, vai lá nas ruínas do Castelo de Edimburgo, na Jamaica. Se você esteve por lá, manda aí um comentário e comenta aí o que você acha. E como eu comentei, né, nunca se saberá o número exato de vítimas do Lewis Hutchinson, apenas que ele foi o primeiro serial killer da história da Jamaica. Então, realmente, o cara era muito, muito psicopata. Ele só queria matar. E aí, ele com certeza foi pra um lugar que ele sabia que ele ia conseguir matar de boa, né? Se ele ficasse na Inglaterra tentando fazer isso, eu duvido que iam deixar ele matar tanta gente assim, né? É isso, gente. Se você quiser mandar sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Se você quiser nos apoiar, entre no site milcrimes.com.br e entre também na nossa loja, que é loja.milcrimes.com.br. E vai ter sorteio de livro para apoiadores no mês que vem, então com qualquer valor você está participando do sorteio. E acima de R$15 mensais você participa das gravações ao vivo na segunda-feira. Então, beijo pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau.